Deus, povo abençoado, eu sou o pastor Abiezer Lima da Igreja Metodista Wesleyana e nós estamos aqui mais uma vez para o último debate desta semana. Deus abençoe a tua vida. Nós queremos realmente fazer parte aí do seu horário de almoço, então glória a Deus porque você nos permite entrar aí na sua casa, né, através das ondas do rádio. Você que está aí no seu carro agora, né, sintonizado com a gente, um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu quero já dizer para vocês que está liberado o nosso WhatsApp 988772102. E olha, nós estamos aqui na mesa debatedora já, como você ouviu na vinheta aí, né? Os especialistas, Deus vai usar de maneira extraordinária, né? Seja muito bem-vindo, presbítero Vitor Deco. Amém, pastor Abiezer, a paz do Senhor. Pastor Gabriel, mais uma vez nessa quinta-feira, é um prazer estar com os irmãos, Deus nos abençoe. Presbítero, fala para nós o endereço da igreja, a programação, convida as pessoas que moram lá no bairro. Bom, nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Não Pentecostal, fica no bairro Franco Suíço, Avenida Altino Rodrigues Pereira, número 1017. É bem próximo ali ao Pré-Moldados, o antigo Pré-Moldados, sentido ao bairro Santana. É um prazer. Os cultos terça, quinta e domingo e segunda-feira também, em especial o culto da família, onde estamos orando ali, em propósito, ajudando um ao outro pela palavra de Deus. É um prazer recebê-los. Então não tem motivo para ninguém ficar desigrejado de lá forma no alguma. Franco Suíço, né? Desigrejado não tem vez com nós, não. Seja muito bem-vindo, pastor Gabriel Monteiro. Deus abençoe sua vida. Amém, obrigado. É um privilégio estarmos juntos novamente, compartilhando da mesa, compartilhando daquilo que o Senhor tem tanto nos dado. E aproveitar e falar também lá da igreja, né? Faça isso. Somos ali da Igreja Batista Parque Safira, no bairro Safira. Nós temos cultos às quartas, às sextas, aos domingos pela manhã, com a escola bíblica dominical, e ao domingo à noite também. Além de uma dinâmica durante a semana de várias atividades da igreja. Então, se você também está aí desigrejado, não tem motivo. Tem pelo menos 3 boas opções aqui, né, pastor? É isso aí. Nós deixamos para você. É uma alegria estarmos juntos. Então, vamos orar, né? Quero pedir ao pastor Gabriel que esteja orando por nós. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos, ó Pai, na beleza da tua santidade, diante do privilégio glorioso que é compartilhar a tua palavra. Que uma vez mais, nessa quinta-feira, o Senhor possa falar aos nossos corações, o Senhor possa dividir conosco aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, aquilo que o Senhor quer para os seres humanos, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Nós queremos agora trazer aí, né, o debate para que você também possa participar, que Deus então possa nos usar. Eu sempre estou dizendo que a cada debate é uma aula que nós temos, a oportunidade de aprender um pouco mais daquilo que é interessante para os nossos dias, né? Nós falamos de problemas sociais, nós falamos de situações espirituais, nós falamos do contexto geral no qual nós estamos inseridos. E hoje não será diferente, né? E a pergunta que eu tenho para trazer para os pastores nessa tarde é a seguinte: como falar da defesa dos direitos humanos como expressão de amor cristão? Porque nós temos visto aí grandes aberrações em nome dos direitos humanos, né? E, claro, nós sabemos que existem muitas narrativas distorcidas para desconstruir, né, alguns princípios do cristianismo, né? E agora nós queremos trazer um outro ponto, né, de análise. Nós queremos sim falar de direitos humanos, mas com o olhar cristão, porque nós devemos, vamos dizer assim, trazer diretrizes aí, né, para os nossos ouvintes, para a igreja, né, como líderes, o que passa agora no coração de cada um dos pastores que estão aqui na bancada e aqueles que estão nos ouvindo, né? Aí, pastor que está aí nos ouvindo e tem uma opinião formada sobre algo em relação aos direitos humanos, né? Os exageros que a gente vê acontecer aí, né? Inclusive no Poder Judiciário e outros órgãos também. Então você pode ficar à vontade, manda aí sua mensagem, sua opinião pelo WhatsApp, nós estamos disponíveis aqui. Vamos começar com o pastor Gabriel. Pastor Gabriel, como é que nós podemos abordar inicialmente, né,
esse tema? Quais as suas considerações iniciais? Eu acho que seria interessante nós iniciarmos aqui colocando os pingos nos is, né? Trazendo um pouquinho para o ouvinte, para aquele que nos acompanha, o que são os direitos humanos, certo? Então, nós estamos falando aqui de uma promulgação ou uma declaração que nós temos ali pela Organização das Nações Unidas, que, sobretudo após aquele grande problema que tivemos com a Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas foram mortas, judeus, né, foram executados ali pelos nazistas, entre muitos problemas, como o caso da escravidão, entre outras coisas. A ONU, em 1948, ela promulgou ali, proclamou, mediante uma assembleia, 30 artigos que dizem a respeito dos direitos que todo o ser humano tem. São direitos inerentes ao simples fato dele ser humano. Então não depende aqui de classe social, de status, não depende de raça, de gênero, não depende de sexo, não depende de nada disso. Mas pelo simples fato de ele ser um ser humano, nós temos essa declaração que diz a respeito de alguns direitos que devem ser respeitados por todos os países, tá? Então, nós temos esses 30 artigos e, dentre eles, alguns muito conhecidos, né? Como o fato de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, né? Que todo ser humano ele tem que gozar de direitos e liberdades como religiosos, o direito de ir e vir, de ter propriedade, entre outras coisas. Enfim, são um conjunto de 30 artigos ali, tá? Então eu gostaria de iniciar colocando só os pingos nos is, que aí a partir daí nós podemos desenvolver como isso tem sido aplicado, o que nós temos de bom e importante nisso e o que às vezes tem sido extrapolado, tá? Então acho que é por aí. É isso aí. Presbítero Deco, suas considerações iniciais em relação ao tema direitos humanos numa visão cristã. Muito bom. O pastor Gabriel deu para nós aqui uma bela introdução quanto a uma declaração universal dos direitos humanos, né? Isso é algo documentado, a ONU tem a sua aprovação e foi muito bem falado aqui sobre esses 30 artigos e tudo mais. Inclusive tem direito a acesso todos aqueles que querem, né, fazer suas pesquisas aí no site, tem as suas fontes, suas redes aí para poder buscar e se inteirar acerca do assunto. Em resumo, essa propagação é liberdade, igualdade e fraternidade, né? Traz o sentido para toda a humanidade quanto a isso. No âmbito cristão, eu quero iniciar dizendo que na época de hoje, ainda mais, ou principalmente nos dias de hoje, nós estamos vendo muitas pessoas reivindicando seus direitos, né? E há uma necessidade de entender os seus direitos, mas também não deixar de cumprir os seus deveres. Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando tudo aquilo que foi resumido ao pastor Gabriel, e já antecipo que a Bíblia Sagrada, ela é a maior defensora dos direitos humanos. Inclusive dentro do âmbito cristão, claro, sob o aspecto divino. O próprio Deus é a fonte de total justiça. Quando nós falamos de justiça, falamos de retidão. Nós encontramos na Bíblia, sim, tudo aquilo que precisamos aprender quanto aos direitos da humanidade, direitos de ir e vir, quanto à sua liberdade de culto e tudo mais. E eu tenho certeza que esse tema é muito bom, é certamente um tema bem assertivo, né? Pelo pastor Bezé, que trouxe para nós aqui, onde nós vamos aprender, sim, bastante a respeito disso, e vamos colocar, como o pastor Gabriel falou, os pingos nos is, para que nada saia fora do normal. É isso aí. Então vamos lá. Pastores, começando lá em Gênesis, né, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E muitas das vezes nós percebemos a desvalorização, né, do ser humano, né? A vida tem custado muito pouco para alguns, né? Está valendo muito pouco para alguns. A gente vê a multiplicação aí da iniquidade na violência, né? na questão do desvalorização, da desvalorização da pessoa, né? A gente vê aí jovens, adolescentes, né, perdendo tão cedo a sua vida, mas a forma de lidar com isso, a sociedade, né,
corrompida, né, a natureza humana decaída, tem tomado caminhos que são até contra a palavra de Deus, né? Como é que nós podemos explicar para as pessoas a forma correta de dignidade humana, visto que nós cremos dessa forma que a Bíblia diz, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso tem que ser levado em consideração, né? Pastor Gabriel, como é que o senhor reage, né, aos telejornais, às redes sociais, com tantas notícias, né, de desvalorização da vida? Bom, com um sentimento de muita tristeza. Verdade. Um sentimento de muita tristeza. Inclusive, é interessante nós abordarmos isso, porque quando nós falamos desses direitos, e que muitos deles realmente são assertivos, estão em consonância com a palavra de Deus, esse direito da vida é algo fundamental e que nós cristãos defendemos, né, com unhas e dentes, o direito à vida. Existem muitos grupos que abraçam de uma forma tão grande a visão de liberdade e que cada um faz da sua vida o que quiser, e que sim, que todas as vidas são importantes, mas quando nós percebemos ali, de fato, vamos ver que nem todas, né? Algumas, aquelas que pensam em determinada forma, ou como no caso, né, do aborto, nem todas são importantes à luz de uma sociedade caída. Mas a palavra de Deus, ela dá um valor muito grande ao ser humano. E esse valor ao ser humano, e não confunda com o ser humano estar no centro de tudo, porque não é isso que a palavra de Deus faz, mas ela dá um valor muito grande ao ser humano, ao ponto, né, de deixar evidente para cada um de nós que fomos criados, como o pastor bem disse, à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é o único ser que reflete a glória de Deus. Em que sentido? No sentido em que nós temos as faculdades mentais desenvolvidas, criatividade, nós temos capacidades, né, que são fantásticas. Se nós olharmos como o ser humano ele consegue construir coisas, né? Eu sou engenheiro civil, eu fico assim, eu acho fantástico à medida que nós evoluímos com as construções em tantas áreas da ciência. Isso diz de um ser que ele possui essas capacidades que vêm ali do próprio Deus, né? Eles foram formados à imagem e semelhança. É muito além, o texto não está querendo dizer que você fisicamente é igual a Deus, mas ele está querendo dizer que você possui algo ali inerente, capacidades do Criador. Existem, né, atributos de Deus que são comunicáveis ao ser humano. Nós conseguimos raciocinar, agir com bondade, amor, nós conseguimos, né, ter noção de tudo que nós fazemos por conta desses atributos que Deus comunica ao homem e não mais a nenhum ser da criação. Então isso dá um valor à vida. A palavra de Deus, ela deixa evidente que a vida é tão valiosa aos olhos de Deus que muitas vezes nós vamos ver leis, inclusive no Antigo Testamento, nos livros ali da lei, que davam um valor e um sentido tão grande à Bíblia, né, que aqueles que valor à vida, perdão, que aqueles que muitas vezes a retiravam, eles eram drasticamente punidos com o aval do Senhor, por conta do entendimento da palavra que Deus que nós cremos é o Deus que dá a vida, só esse Deus pode tirar a vida. E aqui nós estamos falando especificamente de seres humanos. E aqueles que confundem esses aspectos, eles estão indo muito contra a palavra de Deus. Então, é triste quando a gente vê as pessoas confundir isso apenas com o campo político, né? Apenas quando estamos fazendo escolhas de representantes e, na verdade, como o pastor Gabriel bem colocou aqui, vai muito além disso, ser a imagem e semelhança de Deus, vai muito além de ter uma fisionomia ou uma característica, né? Existe um propósito de Deus nisso, né? Presbítero Deco, então como é que nós devemos encarar, né, nos nossos dias, né,
essa forma de desconsideração que muitas pessoas acabam fazendo acontecer em relação ao ser humano, né? O pastor falou bem que nós somos defensores da vida, mas nós vamos encontrar até no nosso meio pessoas que de alguma forma vão considerar o aborto, né? Vão considerar a pena de morte, e aí nós vamos discutir muito, claro que nós não vamos entrar aprofundar no tema aborto ou pena de morte, sim, mas em relação ao que leva as pessoas a desvalorizar a vida do outro, né? Porque pela sua própria vida, com certeza vai lutar, não é? Certamente. Isso nós percebemos uma inversão de valores, né? Isso bem alta na nossa sociedade. Infelizmente, isso está muito em ascensão. Um descrédito, uma dessacralização à vida, tudo isso que a Bíblia Sagrada defende, o nosso Criador defende. Nós precisamos sempre aqui lembrar que a imagem e semelhança de Deus, que conforme nós fomos criados, Deus compartilhou parte do seu caráter homem, trouxe a nós isso, contribuiu para nós. Nós temos referências de amor porque Deus é essencialmente o amor, a essência do amor. Nós temos referências de consideração, de carinho, de cuidado e zelo, porque moralmente nós temos o Deus que nos rege dessa maneira e a sua palavra por estatuto. Infelizmente, como já foi falado aqui, por causa da depravação do homem, do pecado, né? Que eu acredito que não foi uma depravação total, mas parcial, ainda que o ser humano, por mais que não venha se aproximar ao cristianismo, a palavra de Deus, tem um senso moral, né, pastor Gabriel? Pastor Bezerra, tem um senso moral, porque nós temos muitas pessoas que não são evangélicas, vamos dizer assim, cristãs, frequentam a igreja, mas tem um senso moral, sabe ser boazinhas, bonzinhos, né? E ainda assim defendem a sacralidade da vida, sabe o que é certo, o que é errado. Isso a graça comum, né? A graça comum, perfeito. Isso é uma coisa conhecida a todos, revelada a todos. E conforme a isso, nós vamos ver que tudo vem consequência da imoralidade do ser humano. Quanto mais o homem se entrega à moralidade, mais essas perturbações, essas coisas vão acontecendo. E o problema é em ela se tornar algo comum, normal, né? Aí onde entra o relativismo. Não, eu não quero ser insensível, mas infelizmente nós estamos numa inversão de valores tão grande, um paradoxo tão grande, que muitas pessoas defendem ali a preservação de muitos bebês de baleia, né? Os filhotinhos de baleia, que não pode, que está em extinção, a onça, né? Etc, etc. Não quero, novamente, não quero ser insensível, mas não há problema em abortar um feto que eles julgam não ter alma determinado tempo de gestação, de gravidez, que algumas dizem, no caso, né, algumas dizem que é uma extensão do corpo, falácias que defendem que meu corpo, minhas regras, é comigo, é meu, eu faço o que eu quiser, eu posso abortar, eu posso tirar. Veja que isso é por causa de um descrédito, uma desvalorização da vida, do ser humano. E a Bíblia vai trazer para nós, sim, o não matarás, não é só uma lei do Antigo Testamento, é para o Novo Testamento. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, faz uma retificação daquilo, ele vem trazer realmente a essência dessa lei de cumprir o não matarás, defender a vida, amar a vida, e nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. Então, o ser humano acaba fazendo escolhas, né? E a gente está sempre tomando decisões, né, pastor Gabriel? Aqui no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o próprio Jesus quem diz isso, né? E nós estamos falando sobre a luta pela vida. Houve um episódio agora, né, o Brasil inteiro acompanhando aí essa situação do apresentador Fausto Silva, né? E já apareceu os críticos, né? Levando em consideração muitas coisas, dizendo, olha, ele furou a fila, recebeu o coração, né? Pela primeira vez que ele vai usar o SUS e ainda fura a fila e tal. Ou seja, as pessoas estão levando muito mais em consideração a discussão do que a própria vida. Imagina a família ouvindo ou vendo as discussões na internet em relação àquela pessoa que está lá, né, entre a vida e a morte. E poucas pessoas têm preocupação com isso. Como é que a família vai ficar em relação, não financeiramente, porque esse não é o problema dele, né, mas do obstáculo que estão enfrentando, né? Falta solidariedade, falta amor, né? Então, pastor Gabriel,
Como é que nós podemos ensinar as pessoas que estão nos ouvindo como reagir a situações como essa e amar verdadeiramente o próximo, independente de qualquer coisa? Ou tem limites para isso? Pastor, nós vivemos, né, uma sociedade que a insensibilidade ela está assim de uma forma deliberada, né? As pessoas estão extremamente insensíveis à dor do outro. As pessoas pararam de amar pessoas e passaram a amar ideias, né? Então elas se reúnem ao redor de uma ideia e não mais ao redor de pessoas. E o cristianismo ele é o inverso disso. Nós nos reunimos ao redor de uma pessoa que é Cristo. E aí sim, por meio dessa pessoa, nós temos a disseminação das ideias. Agora, o ponto é quando nós perdemos a visão, e essa visão de sociedade que o cristianismo trouxe, porque você que está nos ouvindo, saiba ou não, nós somos um país que foi catequizado numa visão cristã, seja católica ou não, mas tem os fundamentos morais da prática cristã. E esses fundamentos morais, eles trazem toda essa valorização à vida que nos leva a deixar de ser insensíveis e nos importar com o outro, com aquilo que ele está passando, exatamente. Nós nunca vivemos um tempo, né, presbítero, que se fala tanto de empatia. Verdade. Por quê? Se a gente tem que falar tanto de um termo, é porque ele não tem acontecido de uma forma tão, né, latente ali na sociedade. Então, eu acredito que para restaurarmos esse entendimento e voltarmos a uma prática ali constante de amor ao próximo, de se importar com o próximo, primeiro, como já foi bem colocado, nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer aquele que é o amor e assim saberemos como amar. É interessante que estava falando essa semana com alguns irmãos da igreja que nós às vezes temos muita dificuldade de amar o próximo quando nós não entendemos, né, o quanto que Deus nos amou. Deus ele teve que, na verdade, né, não teve, ele decidiu, né, ele decidiu enviar o seu filho para morrer por aqueles que mais o ofenderam, por aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança e ofenderam um Deus que é santo. Então, assim, ninguém na esfera humana cometerá um erro contra você ao ponto de que não mereça perdão ou não mereça ser mais amado. Porque o que você cometeu contra Deus foi algo muito pior. Enquanto nós entendemos isso, a gente vai deixando de ser insensíveis ao outro. A gente começa a entender a condição, começa a entender como somos afetados pelo pecado. E a partir daí, né, a nossa visão começa a ser restaurada àquilo que Cristo espera de nós. Então, eu diria, né, em resumo, que para voltarmos a ter essa sensibilidade, e que muitas vezes não é fácil, nós precisamos voltar para o Evangelho de Cristo, olhar para Jesus, precisamos orar para que o Senhor nos ajude a amar pessoas. Não estou falando que é fácil, né? É um desafio amar pessoas. E pedir aí ao Senhor que nos dê essa capacidade. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que são igreja e que muitas vezes essa dificuldade se estende à própria igreja, né? Ao interno, à vida ali. Isso é algo que corrói a unidade. E o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre amarmos ao próximo como a nós mesmos, e aos discípulos ele diz para se amarem como ele nos amou. Então, dentro da igreja a gente ainda tem um desafio ainda maior, que é amar assim como Cristo amou cada um de nós. Então, a Luísa Vilela, ela está dizendo, pastor Gabriel, acredito que ela fala da nossa fala anterior, né, sobre a desvalorização da vida. Ela diz o seguinte: as pessoas têm confundido liberdade com libertinagem. Ela diz assim: a minha avó falava que o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? Então, quando o assunto é direitos humanos, muita coisa é discutida, né? Mas existe sim um limite que nós devemos considerar, né? Até onde vai a minha liberdade? Até onde começa o direito do outro, né? Como é que você vê isso, o presbítero? As pessoas aprenderam, né, de acordo com a palavra de Deus, amando o próximo, respeitar o direito das outras pessoas? Então, é exatamente esse o desafio de um discípulo. A Bíblia fala: o que quereis para você, tem que desejar para o próximo, né? Esse é um grande desafio. Se eu quero o bem para mim, eu tenho que desejar para o próximo.
Então, quanto a essa questão de direitos e deveres, nós precisamos agir com essa empatia, nos posicionar. Estamos aqui vivenciando tudo do bom e do melhor, querendo e exigindo os nossos direitos, mas devemos respeitar. Só que existe algumas exigências dos seus direitos que são extravagantes. Pessoas querem ganhar ao grito, né? Tem muitas coisas que nós temos nossos direitos pautados na palavra de Deus, que as pessoas têm as suas exigências nos seus direitos sobre as suas ideologias, sobre as suas ideias, sobre aquilo que é ideal para ele. Então, eu concordo com o que a irmã falou, né? Se o meu direito ele tem valor até que o direito do próximo venha. Claro, isso é uma coisa até humanamente falando respeitosa. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que o nosso parâmetro limitado à Bíblia Sagrada. Quando a pessoa vai exigir os seus direitos e quer ofender a minha fé, partir para uma ignorância, uma extravagância, aí já não é exigir direitos, é querer que eu engula, com uma forma mais fácil de falar aqui para entendimento, aquilo que ele quer por ideal para a vida dele, para mim. Não é bem assim. Não é bem assim. O próprio Jesus é respeitado em direitos, né? Ele trouxe assim, o convite, a oferta à salvação, e ele disse bem claro: quem quiser vir após mim. Ele estava ali trazendo: o direito é seu, você tem o seu direito de fazer e de querer, é o seu direito de escolha. Agora, se você quiser, aqui estão as condições. Primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, toma a sua cruz e então siga. Então, comece a respeitar esses direitos a partir de obrigações e deveres também, né? Só para voltar um pouquinho aqui com a fala da Luísa aí, Deus abençoe a participação dela. Parece ser bem assíduo, né, pastor Bezerra? A Luísa é bem assídua aí. Principalmente quando o pastor Gabriel está aqui. Então, eu vejo aí. A Luísa é uma membro lá da igreja, né, uma Gabriel, jovem. pastor Rian. Ela é uma jovem dedicada. Que Deus abençoe sua vida, Luísa. Amém. Deus abençoe. Ela acompanha o pastor Gabriel, o pastor Rian, a condição Sim. de ela está sempre presente. Ela e a irmã dela, como é que é o nome dela, da irmã? Elisa. Elisa. Um abraço a Elisa, a Luísa aí. Só para finalizar minha fala, não vou tomar muito tempo. Enquanto vocês falavam sobre o episódio que, né, da questão do Faustão, ter recebido ali o transplante do coração, existe um critério dessa fila que muitas pessoas não conseguem, não vai a fundo de informações. Há uma fila de prioridades, né? Tem vários critérios quanto a isso, não vamos levar o caso aqui. Muitas pessoas levam porque ele comprou o SUS, pagou, etc. Não é o caso. É uma vida. É uma vida. E eu me reporto a Jonas, o profeta, Fujão, que é tema de EBD infantil, de jovem, de mensagem de pregadores. Um motivo maior de Jonas não ir a nível, não querer ir a nível inicialmente, é exatamente conhecer quem era o povo de Nínive. Cruel, obstinado, um povo covarde, que uma das suas maiores experiências era praticar muitas covardias me fugiu da memória aqui, infanticídio, perfeito, as pessoas cruéis, torturas, mortes, sangrentas, e Jonas resistiu, porque não queria levar o recado de Deus, que era inclusive em juízo, só que Jonas sabia que quando era entregue o recado de Deus, eles iriam ter a oportunidade de se arrepender, e Deus mudou a sentença, né? Deus mudou, revogou a sua sentença, porque Ele é soberano, Ele pode fazer isso, com o sinal do arrependimento daquele povo, que pode revogar a sentença de Deus. Com isso, nós estamos agindo às vezes como Jonas. Aí eu não sabia, merece uma nova oportunidade. Não, é pena de morte para ele. Não, tem que enforcar na cadeira elétrica, tem que tomar uma injeção letal. É só isso que nós estamos ouvindo hoje em dia. Eu estava lecionando uma aula na escola dominical em nossa igreja uma vez, e um dos temas era sobre Jonas, que falava: Deus ama a quem você odeia. E quem estava no episódio na época em ascensão? Aquele famoso Lázaro, né? Que foi encontrado morto aí com vários tiros, né? A polícia o executou porque ele realmente era um foragido. E todo mundo lenhava Lázaro. Toma, Lázaro, tem que morrer. Ninguém lembrou da mãe, ninguém lembrou dos pais. Inclusive não lembraram que ele era uma alma que precisava de ajuda. Então, mas pastor Gabriel, presbítero Deco, como é que nós podemos nos comportar e falar, né? Amando o próximo, levando em consideração o direito à vida, mas também não sendo alvo de críticas, porque num caso como esse que o presbítero acabou de colocar, não fazer de maneira nenhuma defesa do bandido, né? Não estamos fazendo apologia a crime. Não, eu sei, mas a gente acaba, é uma linha muito tênue, né?
Porque vamos levar em consideração a família dele, a mãe dele. Tá, mas e a família e a mãe das vítimas? Das vítimas, né? Isso aí. Então, é aquela questão de fazer valores, de juízo de valores, né? E a gente não se esbarrar naquilo que Jesus mandou. Por exemplo, a gente vê, o pastor Gabriel, que muitos vídeos, quando o bandido morre, né, ele tem uma visualização muito grande, né? E as pessoas nos comentários acabam dando ali aplauso e tudo mais, né? Mas existem bandidos que se converteram, tiveram uma nova chance, talvez não tiveram um fim como aquele e tiveram a oportunidade de mudar de vida. São as possibilidades. Como é que nós devemos lidar com situações como essa, como o pastor como o presbítero acabou de colocar? Vamos lá. Da mesma forma que eu acredito que o pecado e a maldade, ela afeta, né, todas as esferas da sociedade e leva essas pessoas a cometerem crimes, assassinatos, atos horrendos, tá? Ela também é um dos motivos, ou talvez o motivo, que nos deixou insensíveis. É muito triste, na minha visão, tá? Os colegas podem até discordar, mas ver pessoas que se alegram, né, ali com a morte de alguém, por pior que ela seja. Eu acho que quando a gente se alegra com a morte de alguém, tem algo muito errado dentro da gente. Então, o cristianismo, ele não prega impunidade. Mesmo porque a Bíblia mostra que Deus não tem prazer nisso. Exatamente. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, é preciso dizer o seguinte, a fé cristã, ela não é a favor da impunidade. O próprio Deus, ele coloca consequências claras para os crimes cometidos. Mas é interessante, e foi o texto até que nós lemos semana passada, ali em Romanos 12, que ele finaliza com o apóstolo Paulo recomendando que não deveríamos cometer vingança contra ninguém, mas esperar que a vingança pertence a Deus e Deus faria o julgamento destes. Nós temos vários momentos nas Sagradas Escrituras que nos mostram como Deus ele age, né, e como ele vai retribuir os pecados. Claro que a visão cristã de Estado, ela é uma visão que entende que o Estado ele é responsável pela manutenção da ordem, da segurança e da decência de qualquer sociedade. Lá em Romanos, no capítulo 13, ali nós vamos pegar no verso 1 ao 7, o apóstolo Paulo ele vem falar sobre o papel do Estado e falar como nós devemos ser obedientes às autoridades, né? Sujeitos a elas, que são ferramenta de Deus para punir o malfeitor e tratar bem aquele que, né, cumpre, é um cidadão leal. E é interessante que nós sabemos que muitas vezes vamos olhar para um texto desse e falar assim, mas isso não se aplica à nossa realidade, não é um governo temente a Deus e etc. Só que se nós olharmos no contexto que Paulo está escrevendo essa recomendação, ele está falando para o império, para a igreja de Roma, dentro do Império Romano, com o imperador Nero governando, né, considerado louco aí pelos historiadores. Roma fazia atrocidades sociais, né, mortes públicas, que acusava os cristãos, imoralidade sexual como parte da cultura, era ok, né? Então, não tempos muito diferentes daqueles nos quais nós vivemos. Então, a Bíblia fala que o Estado que ele cumpre o seu papel debaixo daquilo que Deus estabelece, ele tem a função de condenar os maus, de proteger os justos, tá? Então, isso significa o quê? Que os crimes cometidos, eles terão consequências. As consequências são inerentes ao pecado. Então, a visão cristã, ela poderia traçar da seguinte forma: nós amamos as vidas, nós queremos que aquele que está em pecado ele seja restaurado, nós queremos que ele tenha um encontro com Cristo, que o céu esteja cheio de almas daqueles que antes não reconheceram o Senhor como Salvador e fizeram atrocidades, mas de forma alguma nós somos favoráveis à impunidade, né? Os crimes, os pecados, os atos cometidos, eles vão gerar consequências.
É isso aí, pessoal. Nós queremos trazer uma referência aqui de Isaías, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai com a causa das viúvas, né? A Bíblia, ela frequentemente vai trazer aí um recurso para fazer justiça social, né? E cuidar dos necessitados, dos órfãos, né? E nos nossos dias nós precisamos trazer aí uma interpretação, né? Não vamos encontrar assim órfãos, né? É possível que aconteça, sim. Mas não é comum você encontrar, a igreja está ajudando um órfão ali e tal. Não, mas a Bíblia está falando dos necessitados. Aí sim tem muitos, né? Mas o próprio Jesus, ele, quando questionado por Judas, né? Que a mulher poderia ter evitado o desperdício naquele momento, né? Derramando perfume sobre Jesus, e ele fala, não, poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Jesus vai falar, não, os pobres vocês sempre terão, né? Então é uma afirmação positiva de que sempre haverá necessitados. Então não é naquele campo, daqueles dias, naquela esfera onde Jesus estava inserido, é nos nossos dias que nós devemos refletir nisso, mas pouco é investido nisso, né? E a pergunta presbítero Débora, qual o papel da igreja nesses dias, né, em relação a essa justiça social que devemos promover? Pois bem, diante da Bíblia, nós temos no Antigo Testamento os profetas, ou alguns dos profetas, como Amós, Abacuque, entre outros, citando exemplo do Antigo Testamento, que sempre denunciou a injustiça social. E um dos alvos era viúvas, pessoas necessitadas, os órfãos, os carentes, e entre outras também, que reivindicavam os direitos humanos, porque estava acontecendo violência e tudo mais. Você só ler capítulo 1 de Abacuque, ele mesmo questionando a Deus sobre a violência, a desigualdade social, isso é presente. Temos também o livro de Amós e tudo mais. O próprio Jesus vai mostrar a necessidade de atrair a estes. Jesus convivia com as crianças, ele mesmo disse, deixa vir as crianças até a mim, que dos tais são o reino dos céus. Né? Ele estava diante das mulheres, que muitas pessoas acreditam que a Bíblia é um livro machista, que não valoriza as mulheres e tudo mais. O ministério de Jesus valorizava as mulheres, que era tomada como objeto, contribuiu bastante. Temos o livro de Lucas que mostra isso para nós, o quanto as mulheres contribuíram, né? Nós temos episódios que o próprio Jesus estava conversando com a mulher samaritana, o que era incabível para a cultura da época, tinha uma rincha entre os samaritanos, os judeus e tudo mais. Ao final de tudo, Jesus estava quebrando um protocolo, né, de desigualdade social, mostrando isso tudo. Mas um ápice geral aí, um exemplo maior, era da igreja primitiva, que uma das retomadas dela aí era ajudar as viúvas, os órfãos, inclusive instituiu diáconos com esse propósito. E diáconos, homens cheios do Espírito Santo, porque ajudar as pessoas tem que ser cheio do Espírito Santo, né? Tem que ser com o coração abrasado, amoroso, misericordioso. Não é uma ajuda de promoção pessoal, é porque muitas pessoas hoje têm esse interesse, né, em promover-se pessoalmente. Nada contra as prestações de conta que muitos grupos devem fazer, postar suas fotos, mostrar para onde está destinando as suas ofertas, dos seus donativos. Isso aí é bom para que as pessoas vejam, atrai bons exemplos para que coisa. Mas muitas pessoas querem entregar uma cesta básica com a mão direita e fazer a selfie com a esquerda. É o famoso que Jesus falou, que a sua mão direita fizer, que não fique sabendo a esquerda. E muitas pessoas querem a sua autopromoção. Mas isso não nos exime de agir como igreja, de ajudar os necessitados, sejam órfãos e viúvos. Considerando até que, principalmente antigamente, as viúvas da igreja primitiva não tinham INSS, pensão alimentícia, não tinha aposentadoria, principalmente. Hoje alguém pode se desculpar assim, não, mas as mulheres hoje recebem pensão do marido que morreu, recebe aí pensão de alguém que deixou, é aposentado, o que elas precisam? Mas às vezes esse salário mínimo está sendo mais dificultoso para essa mulher, que cuida não só dela, de alguém que depende dela. E a igreja precisa fazer o papel. Isso eu estou falando de pessoas cristãs e não cristãs. Porque não podemos fazer exceção na ajuda, no auxílio. Porque a viuvez não escolhe se é cristão ou não cristã. O necessitado vem também do cristão e não cristão. Então nós precisamos, como igreja, fazer dessa forma. Claro, com muita seriedade e transparência. Pastor Gabriel, então o senhor concorda com o presbítero, visto que
ele se refere também à viuvez, né? Mas a Bíblia, ela está colocando ali os necessitados. Sim, tudo. É essa a visão geral. Porém, Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, ele vai orientar que seja observado se a viúva realmente é viúva, né? Se ela não tem filhos, se esta família ela tem compromisso, porque essa é a responsabilidade da família em primeiro lugar, né? Então é um contraponto, né? Como é que o senhor vê a análise de Paulo, né, e a necessidade da igreja se adequar? Na verdade, eu não vejo assim como um contraponto, eu vejo como um cuidado. Um cuidado necessário diante de tantas mentiras, falsidades, né, que existem desde aquele tempo e com certeza em nosso tempo também. Muitas vezes pessoas de mau caráter que não precisam daquilo, mas que se passam ali de necessitados e acabam tirando a ajuda que poderia ser melhor destinada a uma outra pessoa. O fato é que a igreja ela é chamada a fazer justiça social em todo o contexto bíblico. Do Antigo ao Novo Testamento, a gente vê esse cuidado com os pobres, com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. É o que Tim Keller, no livro dele Justiça Generosa, ele chama de o quarteto da vulnerabilidade, que era muito comum naqueles dias e no nosso tempo também. Quantos refugiados sírios em vários países, os ucranianos também, nesse momento de guerra, venezuelanos no Brasil, o que é algo muito latente aqui. Então a igreja é chamada a ser esse agente de justiça social. Isso não significa que a igreja exista com esse fim. Isso é importante. Por quê? Uma vez, em um grupo de jovens, um jovem, e o coração do jovem ele é pela justiça social. Muitas vezes ali, nós temos que mudar o mundo, aquele sentimento revolucionário. E um jovem falou assim, porque é uma vergonha. Muitas ONGs têm feito mais que as igrejas em relação a esse amparo às necessidades. E diante dessa afirmação, existe um grande erro. Por quê? Porque a ONG existe com esse fundamento, essa ajuda humanitária. A igreja ela não existe com esse fundamento. A igreja existe sob o fundamento de cumprir a missão do anúncio de Cristo, da salvação das almas, mas que, dentro desse fundamento, nós temos um conjunto de ações que nos são delegadas também pelo Senhor, não em igual pé ali de, talvez de nível, mas que fazem parte do que somos. Então essa ajuda, ela é fundamental. Nós temos ministérios, por exemplo, posso falar da igreja, de ação social, em que nós entregamos cestas básicas a famílias carentes, ajudamos irmãos que estão em dificuldade, e esse tipo de ministério não é algo que é levado ao púlpito ou falado. Às vezes tem irmãos da igreja que nem sabem que isso está acontecendo, mas está acontecendo, justamente porque nós entendemos o nosso papel como esses agentes. Quando Jesus diz que os pobres sempre estarão entre vocês, isso é um fato. Não que o Senhor queira que fosse assim, no sentido de tenho prazer que existam pessoas necessitadas. Mas isso é o reflexo do pecado. E eu acho importante nós deixarmos claro que isso não é reflexo aqui de modelos de governo. Modelos de governo podem impulsionar e acelerar o problema da pobreza, o problema da necessidade. Mas esse problema, em última análise, é do pecado. Porque existem pessoas que acham que se deixarmos o capitalismo e for para o socialismo, vai melhorar. Se formos para uma cultura comunista, isso vai mudar. Na verdade, não. Existem modelos, e a gente não vai entrar nesse mérito agora, isso já está mais que provado que não funcionam e pioram essa situação. Mas é uma realidade do mundo por conta do pecado existente. Essa é a resposta cristã para esses problemas do mal. E também, pastores, nós temos que fazer uma pausa agora, mas vamos voltar daqui a pouco. Quando se fala das ONGs, a igreja, nós fazemos muito assistencialismo. Precisamos aprender a diferença da assistência social e o assistencialismo. A gente leva ali a cesta básica, atende ali
a necessidade imediata, mas no mês seguinte a necessidade está ali novamente, né? E aí vira um ciclo, né? E aí a gente precisa aprender a mudar isso, né? Por exemplo, a igreja, ela faz sim esse papel muito bem, né? E não fica atrás de muitas ONGs, mesmo porque a gente não vai ver o Estado agindo por completo. Por exemplo, os idosos, né? Você não vê o Estado com, não tem ali uma casa de longa permanência para idoso do Estado. Não tem. Não tem. Né? Tem uma casa de recuperação ali do usuário do Estado. Não tem. Né? O Estado não consegue atender todas as necessidades. Né? E as ONGs, para que elas servem? Elas servem justamente para atender essas necessidades, vendendo um serviço que deveria ser do Estado para o Estado. Então ela vai buscar recursos para atender essa necessidade que o Estado não está conseguindo fazer, né? E claro, tem a participação da população, da sociedade nesse ponto. Então ela, como o pastor bem colocou, ela tem esse propósito, esse objetivo, e a igreja não. A igreja tem outro propósito, outro objetivo, mesmo fazendo. Né? Ela não busca o recurso do Estado, ela não consegue e nem deve fazer essa conciliação financeira, mas ela faz esse papel automaticamente, porque foi o que Jesus ensinou. Eu acho que talvez nós não tenhamos como as ONGs fazem, porque elas precisam se promover. Isso. E aqui a gente não está falando que as ONGs estão erradas ou estamos competindo com elas. Não é isso. Existem, né, vão existir vários fins para as ONGs. Não estou entrando nesse mérito. Mas, por exemplo, existe um povoado, uma cidade, é um municípiozinho pequenininho, lá perto da cidade da minha esposa, que se chama Santa Rita. A família dela tem um sítio lá e eu vejo muitas pessoas lá, pessoas carentes, né, nessa cidade. E aí, quando você chega nessa cidade, e como tem milhares desses municípios assim em Minas Gerais e no Brasil, você não encontra nenhuma assistência, seja governamental ou de ONGs, por exemplo. Mas você sempre encontra uma portinha de uma igreja lá. Perfeito. Então, às vezes, a gente não tem dados para comparar, para falar assim, olha o que a igreja tem feito em comparação com outro órgão. Mas nós sabemos que nós estamos lá. E nisso eu gostaria até de exaltar aqui publicamente, né? Porque geralmente você chega nas cidadezinhas, você vê uma portinha de uma igreja lá, você vê uma Assembleia de Deus. Sim, a Assembleia de Deus, né? Que é muito missionária nesse sentido. Pode não ter Correios, mas a Assembleia de Deus. Mas a portinha da Assembleia de Deus está lá. Se tem uma Assembleia de Deus, tem uma católica bem perto ali. Tá? Tem também. E eu queria, só para nós entrarmos na pausa que o senhor quer fazer o nosso momento aí, lembrar que algumas igrejas têm atrelado a igreja às suas instituições de recuperação, casa de recuperação, de asilos, né? Temos a Cristolândia como exemplo, eu conheço uma Assembleia de Deus também em Caratinga, faz um trabalho de recuperação. Tem a Igreja Batista em Divino, que tem uma casa de asilo, eu conheço um pastor de lá também. Perfeito. muito bem. Às vezes instituições não filantrópicas, com recursos da própria igreja, com donativos dos próprios fiéis, uma oferta destinada para isso, sem nenhuma ajuda governamental. Mas faz isso, e tem lá muitas pessoas que são abraçadas. Eu, inclusive, sou presidente de uma casa de longa permanência para idosos. Olha que excelente. Lá, é isso aí. Em Araxá, trabalhei lá durante anos e vim para cá e continuei como presidente, e às vezes daqui eu faço o que é necessário, né, lá, mas eu tenho orgulho de fazer parte, né? E é algo assim que realmente, como uma ONG, a gente vai buscar o recurso para atender a necessidade que o Estado não consegue. E Perfeito. que a igreja, de uma forma organizada, também não, porque não é o propósito da igreja. Exatamente. Aí precisa separar isso bem certo para não As virar funções dos organismos, né? É isso aí, pessoal. Nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouco nós estamos de volta. Fique ligadinho aí. Se você tem uma opinião, uma pergunta a fazer, nós vamos para o último bloco daqui a pouco. Então, esse é o momento. Povo de Deus! Estamos de volta para o último bloco desse debate. Então, nós queremos ver aí a sua participação, né? Queremos trazer aqui um pouco mais, né, dessa discussão de igualdade social. Nós queremos falar sobre os direitos humanos e falávamos anteriormente, né, sobre o trabalho das ONGs, o objetivo da igreja. E agora eu quero trazer para os pastores Gálatas 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus iguais, né? A fé que
nós temos que ter em Cristo, ela transcende essa questão da aparência ou diferenças sociais, né? E, pastores, a gente não vê muito se falar nos púlpitos, claro que o nosso objetivo tem sido pregar para transformar vidas, aceitando Jesus, buscando a salvação, mas a pergunta que eu quero trazer agora, para a gente finalizar, qual é o ponto de vista de vocês? O amar o próximo é o segundo maior mandamento dado por Jesus, que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, quando alguém falha nisso, falha nesse ponto, em relação ao que nós estamos dizendo sobre direitos humanos, isso implica em algum momento em salvação? O que nós podemos dizer? Alguém salvo, ele consegue não cumprir esse mandamento? O pastor Gabriel, e depois quero ouvir a opinião do presbítero Deco. Olha, eu acho que para início de conversa, para que não fique confuso aí para o nosso ouvinte, nós precisamos deixar evidente que a salvação, ela não depende e nunca dependeu de obras. Então, se nós cremos na verdade bíblica, nós cremos que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então, não é cumprir os direitos humanos, ou ser respeitoso com as pessoas, ou ser uma pessoa de bem, ou algo do tipo, né? Ou distribuir cestas básicas, que você vai ser salvo ou não. Porque a salvação não se conquista por você, ela foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e nós recebemos de forma graciosa quando cremos no nome do Senhor, e assim, né, nossos pecados são imputados a Ele, a sua vida é imputada a nós. Ponto. Agora, a palavra de Deus deixa muito evidente, né, e ali Tiago é muito claro em relação a isso, que a vida daquele que crê é uma vida que exala as boas obras. Perfeito. Por quê? Porque a vida daquele que crê, agora ela é moldada e tem a presença do Espírito Santo que nos impulsiona para aquilo que é bom. Então, se antes, sem o Espírito, não conseguíamos viver uma vida de integridade, agora há a possibilidade de viver essa vida. Não afirmando que deixamos de ser pecadores, mas que o Espírito Santo nos dá essa força, nos guia durante o processo. Então, respeitar o próximo, amar ao outro, contribuir, assistir o necessitado, respeitar a liberdade do outro. Então veja que interessante. Nós cristãos, nós não queremos restringir a liberdade do outro. Nós não queremos que o outro ele não possa prestar o culto dele, mesmo sendo diferente da gente, que não possa prestar a fé dele, que não possa fazer o que ele quer fazer em relação à vida dele, desde que, nós estamos falando, não fira princípios morais de Deus nesse sentido, mas nós cristãos defendemos a liberdade. Então, toda a nossa vida de cumprir e seguir os direitos humanos dentro daquilo, lógico, com um limitante que vai até onde a palavra de Deus nos mostra que é o coerente, nós somos favoráveis e faremos. É interessante, mais uma vez, e repito, lá em Romanos 13, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ser cidadãos exemplares, modelos. A obediência civil e assim, por consequência, aos direitos humanos, ser propagadores desses direitos, do valor da vida, de cada pessoa, independente de qualquer coisa, raça, situação econômica, gênero, entre outras coisas, é papel nosso. Nós vivemos dessa forma. Então, é importante dizer, não implica salvação. Mas aqueles que vivem uma vida de integridade nesse sentido demonstram que foram salvos, perfeito, que foram alcançados pelo Senhor Jesus. Perfeito. Em concordância, nós precisamos entender que nós não praticamos as boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos, por isso praticamos as boas obras. Que isso fique bem claro para nós, para os amados ouvintes. Tiago capítulo 2, por exemplo, em concordância com o texto de Gálatas, ele nos ensina a não fazermos acepção das pessoas. Então nós estamos aí retribuindo em exemplo de amor, beneficiando com alguma assistência social,
para mostrar aquilo que o Evangelho faz em nós. Exercer o amor, praticar o amor, né? Inclusive o amor atribuído também é uma forma de se expressar ajudando o nosso próximo, querendo o bem do nosso próximo, estendendo a mão do nosso próximo. Como dizemos próximos, não é só aquele que professa a mesma fé que nós, não é simplesmente aquele que está na mesma igreja que eu, não é somente aquele que é evangélico como eu, não, é aquele que é o necessitado, seja ele grego, judeu, romano, seja ele qualquer seja a sua profissão religiosa, a sua fé religiosa. Mas no conceito amar, o exercício do amor é uma necessidade de demonstração. E foi falado aqui muito bem pelo pastor Gabriel. O maior exemplo de amor é a entrega. É você se doar. E se você pode fazer alguma coisa, por que não? Né? O irmão de Jesus, Tiago, escrevendo sua epístola, fala para nós que se você sabe de alguém que está necessitado de uma ajuda e simplesmente vai lá e quer orar por ele, sem estender a mão por ele, você está fazendo o quê? Nada demais. Mas você deve orá-lo, visitá-lo, mas se houver alguma necessidade, dentro das condições que nós estamos falando aqui, há uma necessidade real, clara, foi sondado, a igreja tem condições de ajudar, ore, mas não despeça ele com mão vazias. Ajude-o, estende a mão. Isso é o exercício do amor. E isso nós precisamos demonstrar para as pessoas, né? E com isso, nós precisamos entender muito claro isso aqui também. Só para terminar. Nós temos o maior exemplo de amor que é Cristo. E eu vejo que a Bíblia não é um livro de coincidências. Mas o Evangelho escrito por João no capítulo 3:16, que é o texto áureo da Bíblia, fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exemplo de amor, a entrega. E eu vejo que também na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16, já nos faz um exemplo do que é amar. Ele mesmo diz, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, se nós queremos exemplificar o amor é Cristo, e se queremos exercer o amor, é amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos. E é um desafio até. Muito bom. É isso aí, pessoal. Nós chegamos no final, mas a Luísa, ela mandou aqui, Mateus 7, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós. Porque esta é a lei e os profetas. Então a Luísa também está contribuindo aí em relação a esse tema tão importante que nós tratamos aqui hoje. Pastor Gabriel, suas considerações finais, fique à vontade. Acho que é importante nós deixarmos claro que a vida com Deus é uma vida que nos impulsiona a fazer o bem, a nos apegar ao bem. E apegar ao bem significa que nós estaremos honrando ao Senhor, estaremos andando em seus caminhos, e os seus caminhos são aqueles que nos levam a amar o próximo. Tem uma frase que há muito tempo atrás fez parte de um dos eventos das igrejas batistas, que foi aos outros servindo a Deus. Então, muitas vezes, a forma que nós demonstramos o nosso amor ao Senhor é por meio do servir aos outros. Né? O próprio Cristo nos deu esse exemplo, ao lavar os pés dos seus discípulos, embora sendo Deus, se fazendo homem, ao resolver a discussão entre os discípulos, falando que aquele que quer ser maior, sirva. Então nós somos chamados a servir. E servir significa realmente tomar parte ali do outro. Estar, se importar, agir, amar, ter ações que demonstrem todo esse afeto e também respeitar. Nós pregamos um evangelho que nos lembra a necessidade de respeitar o outro, mesmo aquele que pensa diferente. Discordamos de ideias, não cremos como muitos, cremos que o caminho e as escolhas de muitas pessoas os levarão a consequências eternas, e por isso, como forma de amor, estamos anunciando o evangelho, tá? Mas eu gostaria de deixar evidente que, em relação principalmente aos direitos humanos, você que nos escuta, leia lá a declaração, entenda um pouquinho sobre o que é isso, vê aquilo que tem um respaldo na nossa fé
e nunca extrapole, né? Lembrando que o limite do crente é o que Deus estabelece. Verdade. Muito bom. Presbítero Deco, suas considerações finais, e logo após, né, já esteja orando por nós, e assim nós estaremos encerrando esse debate. Perfeito. Como inicialmente nós falamos aqui no programa, quero finalizar lembrando que a maior referência que temos dos verdadeiros direitos humanos é a Bíblia Sagrada. Todo o padrão de moralidade, de justiça social, nós encontramos nos estatutos, na lei, na palavra de Deus. Então nós cristãos precisamos ser regidos por elas. Defender a vida, amar a vida, considerar o nosso próximo, como bem disse o pastor Gabriel, são sinais de um verdadeiro amor, arrependimento, caráter cristão, vida com Deus, né? E assim sendo, nós vamos glorificar o nome de Jesus através de nossa vida. E vale a pena ressaltar aqui que às vezes nós pensamos muito em justiça ao lado de vingança, fazer com as nossas próprias mãos. Tem muitos vingadores da fé por aí, né? Muita gente que quer fazer justiça com as próprias mãos. Até usam a Bíblia para defender suas justiças, que na verdade são vingança. Não, está escrito olho por olho, dente por dente. Mas não se aprofundam, né? Esse famoso olho por olho, dente por dente é a lei de Talião. Aí tem pessoas que nem sabem quem é Talião, acham que é uma pessoa. Na verdade, Talião é a expressão tal como, né? Não é um homem que inventou uma lei, tal como. Só que exatamente essa lei que Deus ratificou também para o povo de Deus é para evitar extremos. Porque o coração do homem é tão maligno que se alguém fosse ferido no olho, a pessoa queria que arrancasse a cabeça daquele que feriu, para saciar a vingança da vítima. Aí Deus vem limitar. Não, não é assim não. Olho por olho, dente por dente, está escrito. Aí Jesus vai lá em Mateus capítulo 5 e ensina para nós ainda uma outra fórmula. Ouviste que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente, está na lei, está na palavra. Eu, porém, vos digo, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Né? Não está ensinando o crente a ser bobo, não se defender, não se esquivar. Né? Pelo contrário, é você não retribuir com os padrões humanos. Porque tem aquele negócio, toma lá da cá, pode vir quente que eu estou fervendo. Não, o crente é manso, tem o Espírito Santo, é amoroso, e só consegue ser isso sendo cheio do Espírito Santo. E que Deus nos ajude, porque na carne tudo vale, né? MMA dos crentes está valendo para tudo quanto é lado. Oremos então. Ore por nós. Perfeito, oremos ao Senhor. Deus, obrigado por essa tarde, a qual o Senhor tem nos abençoado, por esse assunto tão relevante. Eu acredito que os nossos irmãos têm sido abençoados por Ti através da Tua palavra. Continua abençoando o pastor Gabriel, toda a sua igreja, sua família, seu pai, pastor Abezé, toda a sua igreja, a responsabilidade que está sobre a mão dos seus filhos no auxílio, assim também a minha vida. Que a graça do Senhor permaneça sobre nós e que o Senhor nos dê um restante de dia abençoado. E nós abençoamos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, semana que vem estamos de volta, fiquem na paz do Senhor.